Fala, fala, salve, salve minha moçada! Galera, chegamos à nossa última videoaula e eu vou fazer com vocês aqui somente a questão número 2 aqui da aula 72, tá? Pra gente finalizar isso aqui. É o seguinte, o que a pergunta está pedindo? Ela está pedindo para você achar a intersecção dessa função com os eixos de coordenada. Então vamos ler isso daqui para você entender certinho aqui, ó. Eu quero a intersecção dessa função, que é essa função aqui, com os eixos de coordenadas. Eixo de coordenada é o eixo x e y. Então, repara comigo que aqui eu tenho uma função do primeiro grau. Essa função do primeiro grau, quando eu monto o gráfico dela, quando eu for montar esse gráfico, eu vou ter aqui uma reta. Essa reta, ela passa por esse eixo aqui, que é o eixo x, e ela tem um ponto que corta o eixo y. É isso que a gente quer descobrir. A intersecção da função, que no caso é a reta, com o eixo x e com o eixo y. Esses dois pontos. Eu tinha ensinado na videoaula número 1 para vocês que o jeito mais simples de eu montar gráficos é inventar valores para x. Lembra? Invento valores para a quantidade de refrigerantes e eu descubro os valores de y. Eu venho aqui, por exemplo, igual eu estava fazendo lá na primeira aula com vocês, eu vim aqui x e atribuía lá, ó, menos 1, 0, 1, 2 e substituía esses valores aqui no x e descobria o y e colocava no gráfico. Mas, pessoal, quando eu invento valores para x e invento valores para y, eu não consigo descobrir quais são os pontos que essa curva ou que essa reta vai cortar o eixo x e o eixo y. Então, anota aqui no resumo que eu vou colocar para vocês. Para achar a intersecção, eu vou escrever aqui para você não errar, ó. Para achar a intersecção que uma função tem. Ó, tem com quem? Com o eixo x, que é o eixo deitado, ou com o eixo y, basta. Aí agora vocês vão lembrar que eu já ensinei isso em aula para vocês. O que eu faço para achar a intersecção com o eixo x e o que eu faço para descobrir a intersecção com o eixo y? Para eu descobrir a intersecção com o eixo x, basta fazer y igual a 0. E para eu descobrir a intersecção com o eixo y, basta eu pegar a letrinha do alfabeto y e fazer igual a 0. Então, basta fazer x igual a 0. Galera, olha aqui para mim de novo. Você tem uma função. Função tem duas letrinhas do alfabeto. Essa função pode dar uma reta, essa função pode dar uma parábola, pode dar qualquer curva. Para você descobrir onde essa função toca y e toca x, primeiro você faz x igual a 0, descobre y. Depois você faz y igual a 0 e descobre x. Tá? É simples assim. Você vai pegar primeiro essa letrinha, vai colocar 0, vai descobrir y. Depois você vai pegar essa letrinha y, vai colocar 0 e vai descobrir x. Vamos fazer isso aqui na prática agora? Eu vou fazer lá embaixo, porque o espaço aqui na apostila ficou muito pequeno. Ó, então vamos aqui. A primeira função, para eu descobrir os pontos de intersecção, y é igual a x mais 7. Eu venho aqui e faço y igual a 0. Faço x igual a 0 primeiro, mais fácil. Faço x igual a 0. Eu vou copiar a função aqui, ó. A função é essa. Eu vou vir aqui na letra x e vou colocar 0. Então, vai ficar y igual a 0 mais 7. Então, y é igual a 7. Olha o ponto que eu tenho. Quando eu fiz o x igual a 0, x é sempre primeiro. O nosso y deu quanto? O y deu 7. Y é sempre o segundo. Então, você precisa marcar esse ponto no plano cartesiano. Onde que eu marco esse ponto no plano cartesiano? Ó, você vai vir aqui,
Peraí que vai ter que ser assim, ó, pessoal, peraí. É que eu já sei o resultado, ó, o meu gráfico vai ter que ficar assim, ó. Aqui vai ser o meu eixo Y. Aqui vai ser o eixo Y. E aqui vai ser o eixo X, certo? Então eu vou vir aqui, ó. Vou marcar Y, vou vir aqui, vou marcar X. Olha bem, quando o meu X é 0, quando o nosso X é 0, o Y é 7. Aonde está esse ponto? Sempre que um dos dois for 0, o ponto está em cima da reta Y. Em cima da reta Y. Ele está aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está aqui. Esse ponto é 0 para x e 7 para y. Agora que eu já fiz o x igual a 0 e descobri o y, eu vou fazer a próxima parte. Eu vou colocar y igual a 0 e vou descobrir o valor do x. Vou copiar a função aqui, ó, y é igual a x mais 7. Vou colocar aqui o 0. 0 é igual a x mais 7. Repara que eu caio numa equaçãozinha do primeiro grau. Equação do primeiro grau é letrinha de um lado e número do outro. Eu vou passar o 7 para lá, vai virar menos 7 é igual a x. Se eu virar tudo de uma vez, o x vai ser igual a menos 7. Pronto. Ó, quem que é o nosso parzinho de namorado aqui? Quando eu fiz o y igual a 0, eu encontrei o x igual a menos 7. Lembra que um par ordenado, primeiro eu coloco o valor do x e depois eu coloco o valor do y. Então, esse daqui é o nosso x, esse daqui é o nosso y. Então, vamos marcar aqui, ó, esse ponto. Sempre que um dos dois for 0, eu ignoro o que é 0 e olho só para o que tem o número. Então, esse ponto x igual a menos 7, eu vou na reta x, ó, 0, 1, 2, menos 7, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. E marco esse ponto aqui em cima, ó. Pronto. Como eu sei que isso é uma função do primeiro grau, eu tenho certeza que isso aqui vai dar uma reta. Então, basta agora eu pegar aqui, ó, e fazer uma reta juntando esses dois aqui. Pronto, essa é a nossa função, certo? Função do primeiro grau, o gráfico, e eu descobri os pontos de intersecção dela. Eu poderia ter inventado valores e chegado na mesma reta, mas talvez eu não conseguiria descobrir esses pontos de intersecção. O item B aqui, ó, vamos ver, o B é 3y menos 4x mais 6 igual a 0. Tá? Então, mesma coisa. O que eu faço? Ó, como que eu descubro os pontos de intersecção? Faço x igual a 0. Se eu colocar x igual a 0, ó, a minha função está assim. A função está desse jeito. Eu sei que isso daqui é uma função do primeiro grau. Por que eu sei que ela é do primeiro grau? Porque o meu x está elevado a 1 e o meu y também está elevado a 1. Ó. Aqui não tem nada, é 1. Se eu pego o x aqui e coloco 0, eu vou ter uma função desse jeito. Ó. 3y menos 4 vezes 0 mais 6 igual a 0. Só resolva isso. Ó. 4 vezes 0 aqui, ó, dá 0. Então, eu tenho menos 0 mais 6 é 6. Passo 6 para lá, vai como menos 6. Como 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar menos 6 dividido por 3. O resultado aqui é menos 2. Ó, eu fiz bem passo a passo para você entender. Eu só substituí aqui o 0. Pronto. O meu resultado aqui deu y igual a menos 2. Tranquilo? Agora aqui, ó. Vou fazer x igual a 0. Agora eu faço y igual a 0. A mesma coisa, moçada. Eu vou copiar a função do jeito que ela está. Vou vir aqui, ó, aonde está a letra y. Vou colocar 0 no lugar dela. Então vai ficar 3 vezes 0 menos 4x mais 6. 3 vezes 0 dá 0. Menos 4x mais 6 é igual a 0. Ó, número sozinho, o 0 eu junto com 6. 0 mais 6 dá 6.
Então vai ficar menos 4x é igual a 6. Deixa o x sozinho. Vocês estão acostumados a multiplicar por menos 1, né? Se eu multiplicar isso aqui por menos 1, vai ficar 4x igual a menos 6. Então, quanto vale o x? Menos 6 quartos. Pronto. Você pode simplificar isso daqui por 2. Dá menos 3,2. E você pode dividir 3 por 2, dá menos 1,5. Ó. Tá? Pronto. Quem são os parzinhos que eu tenho que representar no meu plano cartesiano? O primeiro parzinho é esse aqui. Ó. Quando o x for 0, o y é menos 2. Então, ó, quando o x for 0, o y é menos 2. Quem que é o segundo parzinho que eu tenho que representar? Quando o y for 0, meu x é menos 1,5. Ó, quando o meu x for menos 1,5, meu y é 0. Lembra que eu sempre primeiro coloco o x, depois eu coloco o y. Agora, é só eu representar isso aqui no gráfico. Ó. Eu vou desenhar um gráfico aqui. O y menos 2 vai ficar assim. Ó. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar o outro. Pronto. Agora basta fazer isso aqui. Ó. X, y. Ó, quando o x é 0, y é menos 2. Quando um dos dois for 0, você ignora o que é 0, vai achar pelo menos para mim y igual a menos 2. Então aqui é menos 1, y igual a menos 2. E marco o ponto em cima da reta. Menos 1,5 para x e 0 para y. Então vai estar aqui, ó, menos 1, menos 1,5. E o ponto nosso vai estar aqui em cima. Sempre agora por 2 pontos eu consigo traçar uma reta. Então nesses 2 pontos aqui eu faço uma reta aqui, ó. E essa é a reta da nossa função, porque eu sei que isso daqui é uma função do, tá aí, ó, do primeiro grau, tá bom? Fácil, hein? Pessoal, agora a terceira. Aqui, ó. Deixa eu pôr mais um papel aqui. Deixa eu ver se eu consigo mais um papel. Aqui, ó. O item C, vamos pôr aqui, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8. Ó, quando eu tenho o meu x ao quadrado e o meu y também ao quadrado, nesse caso é uma circunferência. Eu estou falando isso todas as aulas para vocês, só que vocês não precisam se incomodar. Vocês ainda vão aprender essa matéria aqui, tá? Para eu achar os pontos de intersecção, o mesmo esquema. Eu faço x igual a 0, vai sobrar x quadrado mais y quadrado igual a 8. Se eu colocar 0 aqui no lugar do x, vai ficar 0 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 8. 0 ao quadrado é 0, você não precisa dele. Vai sobrar para você y ao quadrado igual a 8. Agora, quem é potência aqui, ó, quem é potência vira raiz. Então, isso daqui, y ao quadrado, vai virar a raiz quadrada, mais ou menos, né, a raiz quadrada de 8. Essa raiz, você pode simplificar ela. Deixa eu explicar para vocês. Ó, você vem aqui e fatora o 8. 8 dá para dividir por 2, que dá 4. 4 dá para dividir por 2, que dá 2. E 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Pessoal, lembra como que eu simplifico raiz? Se aqui em cima é 2, ó, você precisa juntar para mim 2 parzinhos iguais aqui, ó. Tá? Esses 2 eu juntei por causa que aqui é 2. Então aí, para eu simplificar a raiz quadrada de 8, eu posso escrever ela como 2 vezes 2 aqui é 2 ao quadrado, vezes 2. Aí esse aqui corta com esse, vai para fora da raiz e esse 2 fica aqui dentro. Pronto. Então, a nossa resposta é y igual a mais ou menos 2 raiz de 2. Pronto, ó. Só que para eu descobrir os pontos, eu também tenho que descobrir o valor do x. Então, eu tenho que fazer agora y igual a 0. Eu fiz o primeiro, ó, x igual a 0. Agora eu vou fazer y igual a 0. Y igual a 0. Eu vou pegar a função x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou pôr agora no lugar do y 0 ao quadrado igual a 8. Aqui não presta,
tá? Então, x ao quadrado é igual a 8. Quem é potência vira raiz. Então, meu x é igual mais ou menos, ó, de novo, mais ou menos 2 raiz de 2. A mesma coisa do de cima. Então, quais são os nossos pontos de intersecção dessa circunferência? Mais 2 raiz de 2 e menos 2 raiz de 2. Pessoal, ó, só para vocês entenderem, se vocês, depois que vocês aprenderem essa matéria, se vocês forem montar esse plano cartesiano, dessa função x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8, você vai ter aqui uma circunferência, ela vai estar assim, ó, o plano dela. Essa circunferência, ela vai estar tocando quais pontos? Da reta x, ó, da reta y, ela vai estar tocando o mais 2 raiz de 2 e o menos 2 raiz de 2. Porque raiz de 8 simplificado deu 2 raiz de 2. E da reta x, também a mesma coisa. Mais 2 raiz de 2 e menos 2 raiz de 2. Minha circunferência vai ficar assim, ó. Mais 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2. Aqui em cima, mais 2 raiz de 2. E aqui, menos 2 raiz de 2. Isso daqui, ó, é o raio da circunferência, que é o centro dela até qualquer ponto, ó. Certo? Facinho, né? E agora, pessoal, para finalizar aqui a nossa aula com bastante alegria, a nossa última aulinha aqui, ó, o item D. O D, ele traz uma função y igual a x ao quadrado mais 3x menos 10. E ele pede quais são os pontos de intersecção dessa função com o eixo x e com o eixo y. Repara, num primeiro momento, que eu tenho aqui função do segundo grau. Então, isso aqui vai me dar ou uma parábola para cima, ou vai me dar uma parábola para baixo. Certo? É isso. Quando a gente for aprender mais parábola, eu vou ensinar para você quando ela é para cima e quando ela é para baixo. Para eu achar os pontos de intersecção com o eixo x e o y, primeiro eu faço o x igual a 0, pego essa função aqui, ó, venho aqui no x e coloco 0. Então a minha função ela fica assim, ó, y é igual a 0 ao quadrado mais 3 vezes 0 menos 10. Repara que 0 ao quadrado é 0, 3 vezes 0 é 0, vai sobrar menos 10. Quem que é o nosso ponto par, o parzinho, os namoradinho aqui, ó? O primeiro que você tem que guardar aí é x vale 0, y vale menos 10. Pessoal, mesmo que a aula fique cansativa, eu vou falar todas as vezes para você não esquecer. Primeiro eu coloco o elemento do x, depois eu coloco o elemento do y, tá? Agora eu faço y igual a 0. Y igual a 0. Para eu colocar y igual a 0, eu vou copiar a função aqui agora. Ó, eu venho aonde está o y e coloco 0. Então, minha função ela vai virar 0 igual a x ao quadrado mais 3x menos 10. Isso daqui virou uma equaçãozinha do segundo grau. Eu vou resolver essa equação do segundo grau e vou achar os dois valores dela. Então, vai ficar, ó, x quadrado mais 3x menos 10 igual a 0. Tá? Eu posso virar ela inteira. Quem que é o A? O A é o número que acompanha o meu termo x ao quadrado. Então, aqui, ó, esse é o A. Quem que é o B? Quem acompanha o x. E quem que é o C? O número sozinho. Agora você vai aplicar a fórmula do delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E vai substituir. Onde está o B, você vai colocar o 3, que é o valor dele, ó. Vai ficar 3 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, e o C, que é menos 10. Eu coloquei entre parênteses porque é negativo. Quem tem dificuldade ainda em resolver o delta, lembra o seguinte. Primeiro, eu faço a potência. Depois, eu faço toda essa parte da multiplicação. A potência primeiro, a multiplicação depois. Então, vai ficar 3 ao quadrado é 9. Aqui, como é uma multiplicação, tem que fazer joguinho de sinal. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 10 é 40. Então, o nosso delta é 49. Depois do delta, você vai aplicar a fórmula do Bhaskara, que é menos B
mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então vai ficar o menos da fórmula, o seu b vale 3, mais ou menos. Lá dentro você vai colocar o 49. A raiz quadrada de 49 aqui, ó, é 7. Então eu já vou pôr o 7 direto. 2 vezes o a. 2 vezes 1, 2. Agora você vai resolver aqui, ó. Vai fazer uma continha só com o mais e depois uma continha só com o sinalzinho de menos. Se eu faço só com o mais aqui, ó, menos 3 mais 7 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Se eu faço só com o menos, ó, menos 3 com menos 7. Não é para fazer joguinho de sinal, porque aqui não é uma continha de vezes. Joguinho de sinal eu só faço na multiplicação e na divisão, ou quando os dois sinais estão juntos. Devo R$3 e devo 7, devo 10. E menos 10 dividido por 2, menos 5. Pronto. Quem são os dois pontos? O meu x pode ser 2 e o meu x pode ser menos 5. Quando o meu x é 2, o meu y é 0. Quando o meu x é menos 5, o meu y é 0. Galera, ó, eu tenho aqui então, quando o y for 0, eu tenho esses dois pontos aqui, ó. Agora eu vou jogar isso no gráfico para vocês, tá? Vamos marcar isso aqui, ó. Vou fazer aqui em cima o gráfico. Vai ficar 2 e menos 5 e menos 10. Então, meu gráfico vai ficar uma coisa assim, ó. Só para você entender a gente finalizar a aula. Ele vai vir aqui, ó. Aqui em cima. Aí, como eu vou ter que pegar o menos 10 lá embaixo, eu vou colocar aqui, ó. 2 e menos 5, ó. Vou fazer assim o gráfico, ó. Certo? Aqui e aqui. O x e o y. Pronto. Agora, vamos marcar esses pontos aqui para mim. Quando o x é 0, y é menos 10. Eu vou marcar esse ponto aqui, ó. 0 com menos 10. Lembra, ó. Se o que é 0 eu ignoro, eu vou na reta y, que é a reta em pé, e vou procurar o menos 10. Vai ser menos 1, menos 2. Então, aqui, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Faz mais ou menos em escala. Na reta x, eu vou fazer a escala dela valendo 1 quadradinho, mas eu poderia fazer valendo meio também, para ficar mais proporcional. Eu tenho que, eu vou marcar esse ponto aqui. Quando o meu x é 2, meu y é 0. Ignoro que é o y 0 e marco o ponto x igual a 2. Ó. 1, 2. Vai estar aqui. E o outro ponto que eu tenho é esse aqui, ó. Menos 5 com 0. Viu? Então eu vou na reta x e procuro menos 5. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Se para o 2 eu coloquei 1 quadradinho, para cá eu também tenho que pôr 1. Tá? Agora eu consigo juntar aqui, ó, e fazer uma parábola. Essa parábola ela faz esse movimento aqui. Ó. Depois, em outras aulas, eu vou ensinar você a identificar quando ela é para cima e quando ela é para baixo. Tá bom? Então, esses são os pontos de intersecção da parábola com o eixo x e y. Com o eixo x é o menos 5 e o 2, com o eixo y é o menos 10. Beleza, pessoal? Um beijo!